Jesus, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos dar um forte aplauso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, um aplauso bem forte a Jesus, porque Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, é soberano, é o nosso Deus, amém? Glória a Deus, por mais uma celebração, né, ao Senhor, de adoração. Quero assim louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui. E o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, amém? Apresentai-vos a Ele com cântico e sabei que o Senhor é bom, Ele é bom, o Senhor é bom e é maravilhoso, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Levante suas mãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos nessa hora, Pai, Te glorificamos, Te adoramos e declaramos que só o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e não há outro Deus além de Ti. Abençoamos a nossa liderança, apóstolo Francisco, apóstolo Alígia, pastor Geraldo, a pastora Terezinha, o apóstolo Ari Caetano, apóstolo Adenise, pastor Ebe, pastor Andréia, pastor Paulo, pastora Rebeca, abençoamos o pastor Juvenal, pastora Lorena. Abençoamos cada pastor, cada líder, cada membro, cada família desse ministério. Abençoamos a nossa cidade, o nosso estado, a nação. Declaramos a Tua bênção, meu Deus, sobre Israel. Abençoamos o Teu povo em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez, dê um forte aplauso ao Rei. Aleluia, uma oportunidade, amém? Quantos estão felizes? Dão glória a Deus. Vamos celebrar o Rei, amém? Aqui, ó. Te adoramos. Nos alegramos em Ti, Senhor. Digno, digno. Não me envergonharei do Teu amor. Pagaste um alto preço para eu viver, Senhor, livre para Te adorar, Te conhecer, Te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do Teu imenso amor. Não me envergonharei do Teu imenso amor. Amado meu, Te amo, Te amo. Declare: não me envergonharei do Teu amor. Pagaste um alto preço para eu viver, Senhor, livre para Te adorar, Te conhecer, Te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do Teu imenso amor.
gostaria que essa manhã você, em casa, ou aonde você estiver nessa manhã, levantasse suas mãos. Sabe, nós temos que vir com uma expectativa de contemplar a face do Senhor. O salmista diz, em Salmos 27, uma coisa eu busco, e eu peço que possa habitar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza do meu Senhor. Eu não sei com qual expectativa você veio, mas Moisés, quando estava cuidando das ovelhas, dos seus bichos, ele não imaginaria que a sarça não ia se consumir. Mas quando ele contemplou aquilo, todos os dias da vida dele, ele subiu ao monte para continuar contemplando a face do Senhor. Jacó, quando ele roubou o seu irmão e não tinha contemplação do Senhor, quando ele viu aquele céu se abrir, os anjos subindo e descendo, a partir dali, ele contemplou o Senhor e tudo mudou. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei o que você precisa buscar. E Ele está aqui nessa manhã. Então erga suas mãos nessa manhã. Como um filho que corre por braço dos pais. Como uma sarça que tem sede. Como um coração quebrantado que se rende aos teus pés. Como aquela mulher que deu tudo o que tinha e derramou aos teus pés, Senhor. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso num trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai, brilhando mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar, estremece o tom da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido
ti. Declara assim: 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai, brilhando mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai, brilhando mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplamos. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu Santo Deus, fico maravilhado. Declaro, tu és muito mais do que eu possa. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós somos maravilhados, Senhor, com as tuas obras, em nossas vidas, Pai. Nós sentimos a cada dia o teu mover, a tua ação direta em nós. Senhor Jesus, nós dependemos de ti, Senhor. Nós necessitamos desesperadamente da tua vida, da tua presença em nós. Assim como o nosso corpo depende do ar para respirar, nós dependemos do Senhor para sobreviver nesse mundo tão tenebroso, para sobrevivermos nesse mundo, Deus, que jaz no maligno. A cada dia que passa, mais e mais, nos tornamos dependentes do Senhor. Precisamos, necessitamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Sem o Senhor não somos nada, Deus. Mas com o Senhor nós somos tudo e podemos tudo. Todas as coisas, Senhor, nós podemos. Nada poderá, Senhor, nos resistir, porque o Senhor é conosco todos os dias de nossas vidas. Maior é o Senhor que está em nós do que o maligno que está no mundo. Obrigado, Jesus, muito obrigado, porque foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos nós, mas o Senhor nos escolheu primeiro.
e nós somos privilegiados por isso. Obrigado, Senhor. Dê um forte aplauso a Ele, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Sente-se, querido, por gentileza. Aleluia. Amém. Quantos estão nos honrando com a sua presença aqui pela primeira, segunda e até a terceira vez? Tem alguém aqui que está conosco pela primeira vez, segunda e até a terceira vez? Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé todos nós, e esse é um momento de nós fazermos uma conexão, estarmos, nos cumprimentando, dando as boas-vindas uns aos outros. Fique de pé e com aquela voz poderosa, vire para o seu irmão e diga assim comigo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós te amamos. Sai do seu lugar, querido, cumprimente 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Olá, família SEC! Estamos aqui para te atualizar sobre as nossas programações. Fique ligado para você não perder nenhum dos nossos eventos. Está no ar mais um SEC News! E toda terça-feira nós temos o nosso TADEL, treinamento avançado de liderança, a partir das 19 horas. Convocamos você e toda a sua célula a participar para aprender muito mais sobre a visão da MDA e se tornar um excelente líder. Ah, e não se esqueça, toda última terça-feira do mês nós temos o Tadelão, um culto de muita adoração e comunhão com as nossas células. Não fique de fora! Te convidamos a participar de uma célula, que é a nossa Igreja no Lar. As nossas células acontecem às quartas, quintas ou nos sábados, onde desfrutamos de um ambiente de muito amor e cuidado. E também aprendemos muito sobre a Palavra de Deus e como fazer discípulos. Tá interessado? Quer participar de uma célula? Então procure um dos nossos pastores de rede para lhe direcionar à célula mais próxima de você. E vem aí o nosso Encontro com Deus, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, organizado pelas redes Laranja e Amarela. Mobilize as suas células, amigos, familiares, GEs, discípulos. Não deixe de participar desse momento de busca e profunda intimidade com Deus. Lembrando que todos que irão participar precisam fazer o pré-encontro, que vai acontecer no dia 4 de novembro. Serão dias que irão marcar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? O encontro é tremendo! E domingo é dia de cultuarmos ao Senhor na nossa igreja local. Temos culto nos horários das 8, 16 e 18 horas. Lembrando que no culto das 16 nós temos rotas em alguns bairros. Para maiores informações, procure o seu pastor de rede. Papai e mamãe, nós temos uma programação especial para o seu filho no nosso SEC Kids. Venha ser igreja conosco! E estamos na contagem regressiva para o nosso Congresso de Mulheres 2024, que acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro. Será um tempo de ensino e poder, com a presença da pastora Andréia Uber, apóstola Lígia Barros e no louvor, Jeane Moraes da Paz Church de São Paulo. Não fique de fora, será um momento que vai impactar a sua vida. Esperamos por você! Vem! E chegamos ao fim de mais um SEC News. Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Queremos te incentivar a nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook e o canal da nossa igreja. E não esqueçam, nós vivemos em comunidade! 2023 foi um ano onde criamos raízes para os propósitos de Deus em nossas vidas. E agora, em 2024, nós estamos prontas para receber e viver o novo tempo de Deus para nossas vidas. Vamos juntas viver esse tempo onde Deus está levantando mulheres virtuosas para essa geração. Então se prepare, porque vem aí Congresso de Mulheres 2024. Presença confirmada da nossa querida pastora Andréia Huber, apóstola Lígia Barros e para ministrar o nosso louvor, Jeane Moraes, da Paz Church São Paulo. Glória a Deus. Olha, já é sexta-feira agora, né? Próxima sexta e sábado, né? Vai parar aqui essa rua, né? Nós estamos preparando ali o estacionamento. Nós cremos que vai ter muita gente, muitos carros. Preparamos o estacionamento lá embaixo também, para todo mundo guardar os carros. Evitar colocar carro aqui na frente, colocar aqui tudo no estacionamento, vai caber, tá? Estamos ativando aquela parte lá de baixo do estacionamento, justamente para colocar todos os carros aqui no estacionamento. Então é importante que você, mulher, não fique de fora desse evento. É uma oportunidade nós termos aqui, né, a pastora Andréia Huber, que, poxa, é uma mulher de Deus, muito usada por Deus, esposa do pastor Eibe Huber, né, e realmente uma mulher muito sábia, pastora Andréia. Temos a nossa apóstola também, que antes a gente tinha todo dia aqui, agora não temos mais, né? Tem aí 2 vezes, 3 vezes no ano que ela chega por aqui. Então, vamos aproveitar, né, queridos? No final de ano, por exemplo, no final do ano não estarão aqui conosco. Então, é importante nós aproveitarmos aí a palavra da nossa apóstola, que eles estão agora em Tefé, tá? Apóstolo Francisco, a apóstola Lígia estão em Tefé, ministrando lá, e vão estar aqui conosco. Já chegam amanhã, terça-feira, estarão conosco aqui no Tadel, tá bom? Mas nós temos também aqui um outro apóstolo, o apóstolo Luiz Antônio, que depois vai trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Dê um forte aplauso ao Senhor aí, pelo nosso querido apóstolo Luiz Antônio. É o nosso apóstolo lá da SEC de Macapá, nossa comunidade. Você não sabe? Se você for em Macapá, já procure a nossa SEC em Macapá. Nosso apóstolo está lá Luiz Antônio está lá para te receber, tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 104, a partir do versículo 1. Olha só o que o salmista fala. Irmãos, isso aqui é motivo para nós sermos gratos a Deus, confiarmos nele e nunca deixar de ser fiel a ele, né, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo, lançar-te os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum, tomar-te o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada,
elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então Deus cuida de tudo, querido, cuida de tudo, de cada detalhe para nós. Como não amar e como não ser fiel a esse Deus, amém? Fique de pé agora em nome de Jesus. Pegue o dízimo que você vai devolver hoje, pegue as suas ofertas. Se você não está aqui presencialmente, você quer participar também, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode ser em qualquer tempo, você pode participar dessa obra, você pode fazer parte dessa obra, né, entregando seu dízimo, sua oferta, através desse QR Code que está aí na tela. Você pode fazer isso, e todo o valor, tudo que você contribuir vai se transformar em almas, em vidas sendo alcançadas, né? Você pode usar o QR Code, você que está aqui também pode usar o QR Code, pode usar o cartão aqui na maquineta, ou pode depositar o valor aqui nas salvas, tá bom? Amém? Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque Tu és maravilhoso. O Senhor faz uma obra excelente, nós nos beneficiamos dela. Obrigado, Jesus, por tudo. Receba toda a honra, toda a glória, receba a nossa fidelidade, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Sai do seu lugar, querido, aleluia. Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos participar da ceia do Senhor agora, amém? Eu sei que você acabou de sentar, mas fica de pé mais uma vez, por gentileza. Coloque-se de pé. Os irmãos já podem distribuindo a ceia, né? Ceia, querido, ela é para todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você que faz parte, né, de uma igreja evangélica, cristã, mesmo que não seja a nossa aqui, você está aqui com a gente hoje, você pode participar da ceia. As crianças, né, esperam um pouquinho. As crianças, né, esperam um pouquinho, que logo, logo você vai poder participar da ceia.
Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23, né, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E lá no versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O desejo do coração de Deus é que eu e você não deixemos de participar da ceia, né? Eu me lembro quando era criança, minha mãe, de vez em quando, nós chegava a ceia para ela, né, na igreja, e ela não pegava, eu ficava intrigado com aquilo, mas minha mãe, uma mulher santa, né, mas ela muitas vezes tinha acusações, né, na mente dela ali, depois conversando com ela, de algumas coisas, né, acusações que impediam ela de ser livre naquele momento. Querido, não aceite a acusação do inimigo. É lógico, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não podemos participar da ceia de qualquer jeito. Eu estou com a vida toda errada e eu vou participar da ceia. Não. Eu me conserto diante do Senhor, eu peço perdão ao Senhor dos meus pecados, eu abro meu coração com Ele, eu me arrependo e eu participo da ceia. Esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você. Amém? Pega o suco de uva agora, o pão agora. Levante o pão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esse pão que simboliza o teu corpo, que foi moído pelos nossos pecados. E nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus, oh Deus, que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Pelo contrário, Ele traz vida à nossa vida. Abençoamos esse pão em nome do Senhor Jesus. Coma do pão agora. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pai, nós apresentamos esse suco de uva, que simboliza teu sangue derramado na cruz por nós. E nós queremos declarar que esse sangue, ele nos santifica, ele nos purifica, ele produz vida nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos saúde no corpo de Cristo, Pai. Saúde na igreja, Pai. No momento em que nós nos alimentamos, bebemos desse suco de uva. Abençoamos esse suco de uva em nome do Senhor Jesus. Beba do suco de uva. Dê um abraço no irmão do lado, na irmã do lado. Fale para ele: eu tenho uma aliança com você. O sangue de Jesus nos une. Eu tenho uma aliança contigo. Aleluia. Dê um forte aplauso para Jesus, amém? Para não perder muito tempo e aproveitarmos ao máximo o nosso apóstolo querido aí, chamar o apóstolo Luiz Antônio, amém, querido? Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do nosso apóstolo, né? A gente fala nosso apóstolo, o apóstolo Francisco é o nosso apóstolo aqui, mas o apóstolo Luiz também é um dos 6 apóstolos, né? O apóstolo Ari Caetano é o nosso apóstolo líder, né? E são 5 apóstolos, né?
no nosso ministério, e a gente tem a honra de ter hoje o apóstolo Luiz Antônio com a gente. Quantos já conhecem o apóstolo Luiz Antônio aqui, né? Já ministrou aqui, né? E eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado com essa palavra que ele tem para nós hoje. Aleluia. Amém, glória a Deus. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e fazer o que eu mais gosto na vida, que é pregar a palavra de Deus. Minha paixão é a palavra do Senhor, minha paixão é o ensino. E algumas pessoas às vezes têm um pouquinho de dúvida a respeito de ministério apostólico. Pessoas às vezes dizem assim, não, é que ele foi promovido, agora ele é chefe. O apóstolo Roland briga, agora tem bigode grosso, né? Mas a Bíblia diz que Deus deu 5 ministérios. A palavra ministério significa serviço. Então, Deus estabeleceu 5 tipos de serviços dentro da igreja. Então, a gente tem o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério de pastores e mestres. Cada um deles é usado para edificar a igreja. Nem todo mestre é pastor. Nem toda pessoa que conhece muito a Bíblia é pastor. Mas todo pastor, mesmo que não conheça muito, ele é mestre, porque ele está ensinando. Então, pastores e mestres. O evangelista é aquela pessoa que tem uma capacidade extraordinária de trazer pessoas para dentro da igreja. Vocês devem conhecer alguém que ganha muita gente na igreja. Essa pessoa é um evangelista. Só que o evangelista ele tem uma característica, ele fala muito bem de Jesus, mas ele não sabe cuidar de pessoas. O evangelista, da mesma maneira que ele ganha, quando a pessoa faz uma coisa errada, ele não tem o cuidado pastoral de cuidar da pessoa. Ele já diz assim, mas você errou de novo, vai embora, eu não te quero. Essa é a característica do evangelista, né? O pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que sabe o momento de dar colo e sabe o momento de dar peia. Porque tem momento que você precisa de colo, tem momento que você precisa de peia. O profeta, o ministério profético, ele é diferente do que as pessoas normalmente entendem. Você tem o ministério profético e você tem o ofício profético. O ofício profético, ele é um dom natural da pessoa. É aquela pessoa que ela ora por você e ela diz, olha, Deus está me dizendo que tal coisa vai acontecer. E acontece. Esse é o ofício profético. O ofício profético é uma pessoa que tem dom de profecia sobre a sua vida. O ministério profético é o ministério que Deus dá a homens, mostrando aonde a igreja deve andar. Então, o profeta, existe o ministério profético e existe o dom profético. E o apóstolo? Qual que é a função do apóstolo? O apóstolo, de acordo com a Bíblia, é aquele pastor que ele tem igrejas e que ele tem um ministério de ir a outras igrejas, verificar como é que está o trabalho, levar uma palavra, seja de ensino, seja de exortação. Então, o ministério apostólico, ele faz isso que eu estou fazendo hoje aqui. Estou com vocês, vendo a igreja, pregando a igreja, conversando com os pastores locais, conversando com os líderes. Então, o apóstolo, ele, se você for colocar assim, ele tem mais autoridade do que os outros ministérios. Não, os ministérios se completam. A Bíblia diz que os ministérios, eles servem para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu aprendo com os pastores aprendem comigo. Eu aprendo com evangelistas, os evangelistas aprendem comigo. Então, o ministério apostólico não é que a oração de um apóstolo vale mais do que a oração de um pastor, não é isso. É questão de função.
Então, o apóstolo é aquele que vai até as igrejas para verificar como elas estão indo, o que pode ser melhorado e, principalmente, o apóstolo vai para ver o que pode ser aprendido para a gente colocar em prática em outras igrejas. Então, essa é a função dos 5 ministérios, amém? Eu quero falar com vocês hoje a respeito de recomeço. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é um Deus de recomeço. Às vezes as pessoas estão paradas em alguma coisa no passado, dizendo assim: se eu não tivesse tomado aquela atitude, ou se eu tivesse feito tal coisa, e elas ficam presas lá no passado, e o passado não tem como você mudar ele. O futuro ao Senhor pertence, a Deus pertence o futuro. Então nós vivemos em qual tempo? No e presente significa dádiva. Então, Deus nos dá a dádiva de estarmos vivendo hoje. E Ele é tão bom que Ele diz que amanhã já é futuro. Ele diz assim: não estejais ansiosos por amanhã, deixa eu cuidar de você hoje. O grande problema do nosso século é a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é a gente criar problema que não existe, achando que ele já aconteceu. Por que eu fico ansioso? Porque eu estou preocupado, entre aspas, com um problema que nem ainda aconteceu e eu já estou pensando na consequência dele. Então Deus é um Deus de recomeço. Deus deseja que você viva no presente. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, mantivesse ela aberta. Eu vou ler alguns versículos, vou explicar o que significa, para que você entenda o que Deus deseja fazer na sua vida. Então Ruth capítulo 1, versículo 1, diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel, sobreveio uma grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Vai chegar uma fome na terra de Israel. E o livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 11, ele explica por que essa fome vem. Ele diz assim: porque Israel abandonou o Senhor, porque Israel fez o que era mal diante do Senhor, buscando os Balaíns e também a Astarote. Então, Israel está no tempo dos juízes. Essa história de Ruth se passa no tempo dos juízes. Israel tinha idolatrado, e todas as vezes que Israel se afastava do Senhor, o Senhor entregava ele na mão de algum inimigo, ou na mão de alguma catástrofe natural, para que ele voltasse aos caminhos do Senhor. Às vezes nós passamos por provações, e a gente pensa assim: aonde Deus está que deixou isso chegar até mim? Deus não deixou isso chegar até você. Deus mandou isso até você para que você volte seus caminhos ao Senhor, porque aqui na terra é muito curto, mas Deus deseja que a gente esteja com Ele por toda a eternidade. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está passando, para ver o que nós fizemos. Até aqui tudo bem? Então vem uma fome sobre a terra, e aí continua: por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar pelo menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi, e os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Então, chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Então, olha só, tempo de juízes. Qual era o tempo dos juízes? A Bíblia diz que quando Josué garantiu a terra, quando Josué levou o povo à conquista da terra, Josué morreu antes que toda a terra prometida, antes que todo Israel tivesse sido conquistado. E a Bíblia diz, no finalzinho do livro de Josué, que o povo já estava começando a caminhar por caminhos tortos. Então Josué chama todo aquele povo e diz assim: olha, se vocês estão querendo seguir os Balaíns, se vocês estão querendo seguir a Astarote, façam o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao
Senhor. Então o povo já estava meio querendo se desviar do caminho, e Josué morre, e aí não fica um líder, não tem um líder, e o líder é aquele que vai guiar você no caminho. A palavra de Deus diz que se não há um líder, se não há um profeta, o povo se corrompe. Então o tempo dos juízes aqui, a gente pode ler como? No tempo em que cada um fazia o que bem entendia, no tempo em que cada um fazia o que seu nariz mandava. Então cada um decidia o que queria fazer, e a Bíblia fala que existia um homem na cidade de Belém. Belém em hebraico significa Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão. O camarada mora na casa do pão, o camarada mora no lugar da bênção, e agora chegou a fome. E ele pensa o seguinte: eu vou dar meus pulos, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu não estou afim de passar esse aperto que Deus está mandando, eu vou viver por minha conta. Então ele decide sair. Ele vai para onde? Ele vai para os campos de Moabe, e a Bíblia proibia o contato com dois povos, os amonitas e os moabitas. Os amonitas e moabitas, eles eram fruto da relação incestuosa das filhas de Ló com o seu pai. Moabe e Amon são os únicos dois povos que não receberam Israel no deserto. Israel pediu para ele: nós precisamos de pão e de água. Eles: não, nós não vamos dar. Os moabitas foram aqueles que contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. E agora esse camarada resolve sair da casa do pão, do lugar da bênção, para o lugar da maldição. E quando ele vai chegando lá nos campos de Moabe, ali ele vai se estabelecer. Deus nos manda fazer coisas que às vezes parece esquisito, mas se Ele mandou, a gente tem que fazer, quando Deus manda. Por exemplo, a sunamita, Deus mandou ela, falou assim: ó, vai vir uma fome 7 anos, sai daqui e vai para outra terra. Mas Elimeleque não recebeu, pastor Bosco, uma direção de Deus dizendo: sai desse lugar e vai para tal lugar. Agora olha só que coisa interessante, o nome do Senhor que vai sair da terra é Elimeleque. Em hebraico, Eli significa rei. Aliás, em hebraico, Eli significa Senhor. E Meler significa rei. Então olha o nome do camarada: meu Senhor é rei. Aí meu Senhor é rei diz o seguinte: meu Senhor é rei, mas eu vou fazer o que eu quero. Às vezes a gente diz: Jesus Cristo é o meu Senhor, só que eu faço só o que eu quero. O nome da mulher dele é Noemi. Noemi significa agradável. Olha que casamento: meu Senhor é rei com a agradável. Que coisa maravilhosa, né? Só que o judeu dava o nome ao filho de acordo com a situação. Eles têm 2 filhos, um chama Malom e o outro Quilion. Malom, pastor Simval, significa quase morto, e Quilion significa extremamente enfermo. Aí imagina você chamando os meninos: vai morrer, vem aqui. Ou doente, vem aqui comigo. Então Malom e Quilion significam isso: vai morrer ou quase morto, e Quilion significa muito doente. Então você vê que eles têm uma luta com esses 2 filhos. Então esse homem, ele resolve ir para as terras de Moabe. Versículo 3: algum tempo depois, Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos. Quando a gente sai da casa do pão, quando a gente sai debaixo da proteção do Senhor, coisas começam a acontecer na nossa vida. E agora Elimeleque morre, a Noemi agora ficou viúva, e é quando a Bíblia diz que ela ficou, somente ela e os seus 2 filhos, a palavra em hebraica diz o seguinte: Deus teve compaixão. A palavra remanescente, essa pessoa foi salva da ira de Deus.
Então, Elimeleque morre, mas Deus deixa Noemi com seus 2 filhos. E a Noemi, ao invés dela voltar para a casa do pão, ela continua lá. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a gente não enxerga aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente começa a tentar procurar a saída de tudo enquanto é maneira. E no versículo 4 diz: logo depois, Malom e Quilion se casaram com jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Rute. E permaneceram nessa terra por quase 10 anos. Então, olha só, a Bíblia proibia casamento de pessoas que não eram de Israel. E agora eles casam com as mulheres que são as mulheres que Deus falou para eles: não casem de jeito nenhum com moabitas. Mas agora eles casaram com a Rute e com a Orfa. E no versículo 5 diz: e aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. A mulher que saiu da casa do pão com a mão cheia, a mulher que saiu da casa do pão com marido e filhos, agora está sozinha, somente com as suas noras. E aí no versículo 6 vai dizer o seguinte: um dia, porém, Noemi ouviu falar que o Senhor visitara novamente o seu povo, provendo boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe junto com as suas noras. Deus é tão misericordioso que mesmo diante das nossas más escolhas, Ele sempre nos aponta o caminho da volta. Agora a Noemi ouviu falar: na casa do pão tem pão de novo. Diga para a pessoa que está do seu lado: na casa do pão sempre tem pão. Na casa de Deus sempre tem resposta para você. Na casa de Deus sempre tem milagres para você. Na casa de Deus sempre tem um puxão de orelha para você. Na casa de Deus tem tudo que você precisa. Então a Noemi, ela decide voltar. Só que ela tem um problema. Ela tem 2 noras. E na antiguidade, quando uma moça casava com um rapaz, ela passava a ser propriedade da família. Ela era mão de obra da família. Então Rute e Orfa estão ligadas a Noemi. E naquele tempo, a tradição, a lei de Israel dizia o seguinte: se morrer o filho, o irmão mais novo assume a esposa para gerar filhos, se aquele que morreu não tinha deixado nenhum filho. Só que a Noemi já é velha, então ela diz para as meninas o seguinte: olha, vocês são meninas novas, vocês são meninas bonitas, vocês ainda não tiveram filhos, então volta para a casa dos pais de vocês, casem com alguém da terra de vocês, porque na minha terra ninguém vai querer casar com vocês. E a Bíblia diz que a órfã aceita a palavra, mas ela vai embora chorando muito, porque a Noemi era uma boa sogra. A Noemi era uma pessoa boa. E a órfã vai embora. Eu não sei se a Noemi, no conselho dela, realmente estava preocupada com as meninas, pastor Juvenal, ou se ela estava preocupada em chegar em Israel com 2 moabitas. Imagina a Ruth chegando, a Noemi chegando em Israel, pastor Bosco, com 2 moabitas. Olha o povo aqui em Manaus, graças a Deus, em Manaus não tem fofoca, em Manaus não tem gente que fala mal de ninguém, mas imagina lá em Israel, o povo conversando: e Lorena, tu viu a Noemi? Saiu daqui abastada, voltou blefada, quebrada. Saiu daqui com o marido, está viúva.
saiu daqui com filho, está sem filho, sabe por quê? Porque ela permitiu 2 moabitas casar com os filhos dele, castigo de Deus. Então a Noemi tem esse problema, eu vou chegar lá com 2 moabitas, e ela dá o conselho, volta para a casa de seus pais, a órfã vai. Agora a Rutinha olha para ela e diz assim: não insista comigo que eu não vou te deixar. Aonde você pousar, ali pousarei. O que você comer, eu também comerei. Aonde você morrer, ali eu também serei enterrada. E agora eu estou tomando a minha decisão. O seu Deus será o meu Deus. Então a Ruth, ela toma uma decisão dizendo para Noemi o seguinte: Noemi, estou contigo e não abro. Aonde você for, eu vou. Aonde você for, eu vou estar com você. E a Bíblia diz então que a Noemi volta para Belém. Depois você pode ler o livro de Ruth, não vai dar tempo de eu ficar passando todos os versículos, que eu quero conseguir terminar a mensagem. O pastor tem um problema, você dá um microfone para ele, ele se perde no tempo. Então a Noemi volta. Quando a Noemi voltou, o povo lá de Belém, de Judá, começaram a falar: a Noemi voltou, a agradável voltou. E a Noemi chega com aquele povo e diz assim: não me chamem mais de Noemi, não me chamem mais de agradável, me chama de Mara, me chama de amarga, me chama de amargurada, porque cheio de coisa eu saí com coisa na minha mão, mas agora eu voltei sem nada. Aí, um dia, a Ruth vira para ela e diz assim: Noemi, eu fiquei sabendo que aqui em Israel, a gente pode ir no campo pegar os grãos que caem do chão. Eu queria fazer isso, eu queria gerar dinheiro, renda para a gente, comida para a gente. Como é que era o plantio em Israel e a colheita? Imagina que o altar todo aqui é um campo de trigo. Os cantinhos, esse canto, aquele ali, aquele outro e aquele outro canto, ele não podia ser colhido pelo dono da terra, era para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. A situação da Ruth e a situação da Noemi. Além disso, como é que era a colheita? Logo que os primeiros ramos ficavam dourados, maduros, a pessoa vinha, ela fazia esse movimento e cortava esse feixe e amarrava. Esse feixe era o que a Bíblia chama de primícia, era levado para o sacerdote. Depois vinha a colheita principal, menos os cantinhos. Só que a colheita era feita da mesma forma, abraçava, cortava e amarrava. Só que o galho que caía no chão, o dono não podia pegar, era para o estrangeiro. Então o pessoal ia cortando e o resto da turma vinha pegando aqueles ramos ali. E era o que a Ruth estava fazendo. Mas a Bíblia diz que por sorte, por coincidência, por obra de Deus, ela cai no campo de Boaz. E quando ela está colhendo, Boaz chega, e Boaz vê aquela moça bonita coletando, ele pergunta: quem que é essa moça? Ele não pergunta quem é essa moça com o intuito de falar assim: poxa, que moça bonitinha, acho que ela tem o meu número, eu acho que ela me serve. Ele não está com galanteio, ele está tentando descobrir quem que é ela, se ela é uma pessoa confiável, para que as outras moças que estão lá estejam também seguras. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o capataz dele olha para ele e diz assim: essa moça não parou de trabalhar desde a hora que chegou. Ela é a Ruth, ela é aquela moabita que veio com Noemi. Boaz chama ela e diz assim: minha filha, não vai colher em outro lugar você pode ser molestada, em outro lugar você pode ser abusada. Fica aqui, colhe aqui, eu vou te ajudar. A Bíblia diz que ela se ajoelha no pé dele e diz: o que eu fiz
para receber tamanha benevolência do Senhor. Ele diz assim: as notícias sobre a sua fama já chegaram em mim, você é uma boa nora, e é por isso que eu vou te ajudar. Se você tiver sede, toma aqui do cântaro. Se você tiver fome, come aqui com a gente. Quando a gente resolve colocar toda a nossa fé no Senhor, como a Ruth falou, o seu Deus será o meu Deus, Noemi, a história dela começou a mudar. Então a Bíblia diz que no final daquele dia, ela começa a debulhar os grãos de cevada, os grãos de trigo, começa a colocar num pano para levar para casa, e a Bíblia diz que o Boaz vem e diz assim: eu vou te ajudar, eu vou te dar mais um pouco. Derrama, e ela leva uma trouxa de aproximadamente 25 quilos. Ela leva para casa em um dia de serviço, o equivalente a 3 meses de necessidade das duas. Quando ela chega em casa, a Noemi olha aquele monte de trigo, aquele monte de dinheiro, ela olha assim: menina, o que tu fez? Com quem que tu está andando? A Noemi, como uma boa sogra, pergunta para ela: minha filha, o que você fez? Você vendeu o seu corpo? Você pecou? E ela diz: não, um homem chamado Boaz. Quando a Noemi ouve o nome Boaz, ela levanta a mão para o céu e ela diz: glória a Deus, porque Boaz é o nosso remidor, ele é o nosso parente próximo. Liga para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem é o seu parente próximo? Em Israel, quando alguém vendia a terra, o parente próximo podia comprar. A Noemi diz: ele é o nosso remidor. E para a gente ir rápido, o que eu faço então? A Noemi diz assim para Ruth: Ruth, aqui tem uma tradição, deita no pé dele, coloca a sua cabeça aonde ele está deitado, e ele vai entender que você está dizendo: se você me quiser como esposa, eu vou ser a sua esposa. Boaz já era um homem mais velho. Boaz não era um meninão, Boaz não era um garotão, Boaz não era saradão. Mulherada velha hoje está doida com saradão, e a novinha da Ruth está querendo um remidor, está querendo alguém que cuide dela, pastor Bosco. A Bíblia diz que ela faz assim. Então Boaz acorda e pergunta: quem está aí? E ela diz: sou eu, a Ruth. Boaz já tinha visto a Ruth era bonitinha. Boaz não tem esposa, Boaz resolve casar com a Ruth, e diz para ela: olha, eu vou remir, só que eu sou o segundo da lista. Tem um que pode remir na minha frente, tem um que tem a prioridade de remir, mas se eu não remir, ele vai remir. Se eu não puder casar com você, ele vai ter que casar com você. Se ele não quiser, se ele não comprar a terra, eu compro, mas se ele comprar, vocês não vão passar necessidade mais nunca na vida de vocês. E Boaz vai e encontra com aquele que tem a prioridade e pergunta para ele: Noemi voltou, tem que remir a terra dele, você vai remir? Aí ele diz assim: vou. Aí Boaz fala assim: mas para remir tem que casar com Ruth, segundo a nossa lei. Aí ele diz: mas aí aperta para mim, eu já tenho uma mulher já está trabalho, imagina duas. E aí Boaz casa com a Ruth. E é interessante que na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, só tem 3 mulheres na genealogia de Jesus. As 3 mulheres da genealogia de Jesus: a primeira, Raabe, era uma prostituta em Jericó, gentia, mas ela se converteu. A segunda, Ruth, a moabita. A Bíblia diz que o moabita não podia entrar no templo nem na 10ª geração dele, mas ela entra. Por quê? Porque um dia ela decidiu: o seu Deus será o meu Deus. E a terceira mulher, Betseba, mas nem o nome dela é citado na Bíblia, por causa do pecado que ela cometeu em relação a Urias e a Davi. A Bíblia diz: Salomão, aquele que foi gerado da mulher de Urias. Urias foi fiel até a morte, e ele é exaltado
lá no Evangelho, mas o nome da Betseba aparece nas entrelinhas. E agora Ruth casa com Boaz, e dela vai nascer Obed, de Obed vai nascer Jessé, e de Jessé vai nascer o rei Davi. O que a história de Ruth nos ensina? A primeira coisa que a história de Ruth nos ensina, para a gente terminar, é que as circunstâncias nem sempre são as suas inimigas. A Ruth é estrangeira, a Ruth está numa terra longe, a Ruth está sem nenhuma perspectiva de vida, porém ela colocou a sua confiança nas mãos do Deus de Israel. Então nem sempre o que você está passando, e que você reclama, e que você chora, é ruim para a sua vida. Minha mãe dizia assim, minha mãe ia me dar Novalgina quando eu era criança, pastora, não tinha gostinho, era aquela coisa amarga. Aí eu tomava, mãe, isso é muito ruim. Ela falava assim, remédio ruim é remédio que cura. Talvez muitos tenham pensado assim, meu Deus, pegou fogo na nossa igreja. Olha a beleza desse templo. Será que a gente faria essa reforma se não tivesse pegado fogo? Então Deus tem as suas maneiras de fazer a gente sair do lugar. A segunda coisa que a história de Ruth nos ensina, o luto não pode ser eterno. Irmão Maranhão, as pessoas às vezes vivem o luto a sua vida inteira. O camarada morreu, tem 30 anos e está vivendo o luto até hoje. Não, o luto é uma forma natural da gente conseguir passar pela morte, mas não pode durar mais do que 2 anos. Se durar mais do que 2 anos, tem que procurar o psicólogo, tem problema na cabeça. As circunstâncias que me levam a um tempo de tristeza, elas vão passar. E tem gente que não permite que passe, continua voltando no assunto o tempo todo. A terceira coisa que a história de Ruth nos ensina, mantenha uma boa reputação, Asaf. Mantenha uma fama boa. Quando a Ruth está colhendo, Boaz pergunta, quem que é essa moça? E o capataz disse, essa aí, ela é a Ruth. Ela é uma boa menina, ela é uma boa nora, ela é muito trabalhadora. As pessoas às vezes querem ser promovidas no seu trabalho, mas às vezes não fazem nem o mínimo que o seu patrão espera, e quando tem uma promoção fica, poxa, eu estou aqui há 10 anos, eu nunca fui promovido. Tu nunca trabalhou para ser promovido. A palavra reputação significa aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. O que as pessoas têm pensado a seu respeito? Agora, sabe o que é interessante? O interessante é que a Noemi, ela sai com as mãos cheias de coisa da casa do pão. E quando ela chega na terra de Moabe, ela perde tudo. Ela perde os bens, ela perde o marido, ela perde os filhos. Aí ela volta para a casa do pão de mão vazia. A Ruth entra na casa do pão de mão vazia. E ela sai casada com um dos homens mais ricos de Judá. Deus é aquele que é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra, toda a plenitude, tudo que nela há, e todos aqueles que nela habitam, pertence ao Senhor. Tudo que nós precisamos é entender que o lugar para nós estarmos é este lugar aqui, que é Judá, é esse lugar aqui, que é Belém, casa do pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Se você estiver aqui dentro desse lugar, pode bater a crise, pode chegar a fome, todas as vossas necessidades serão supridas de acordo com as riquezas que há em Cristo Jesus. O grande problema é que às vezes a gente diz que acredita em Deus, e acreditar em Deus é muito fácil.
Tiago capítulo 2, versículo 19: crês tu que existe um só Deus? Se crê, fazes bem, porque até o diabo crê e treme. Acreditar em Deus é a coisa mais fácil do mundo. A questão é, você confia em Deus? Porque confiar é muito mais do que acreditar. Confiar é ter a certeza de que mesmo no meio da dor, mesmo no meio da luta, só Ele tem resposta para mim. Confiar no Senhor é como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são chamados na presença do rei, e o rei pergunta para eles: olha, eu mandei quando tocar a música ajoelhar, eu acho que vocês vão entender, eu vou tocar a música e vocês ajoelham, e se vocês não ajoelharem, nem o seu Deus vai poder te livrar. E eles olham para o rei e dizem assim: saiba de uma coisa, ó rei, pode tocar a música, a gente não vai ajoelhar, e se Deus nos livrar, glória a Deus, e se eles não nos livrar, Ele continua sendo Deus, não importa as circunstâncias, eu não saio da presença do meu Deus, não importa as circunstâncias, eu não saio dos pés do meu Senhor Jesus. E Deus te trouxe aqui para que você ouça isso. Tem muita gente aqui hoje, passando por luta, tentando resolver na força do seu braço, e não vai dar certo. E preste bem atenção, enquanto você não entrega o seu problema na mão de Jesus, o problema continua sendo seu. Mas quando você entrega na mão dele, ele olha e ele diz: eu vou resolver para você, agora é comigo. Quando o rei Josafá chegou com Deus e falou assim: Deus, olha a afronta, Deus falou assim: essa luta não é sua, essa peleja agora é minha. Deus te trouxe aqui para dizer para você nessa manhã: hoje é dia de você pegar o seu problema, hoje é dia de você pegar a sua luta, hoje é o dia de você pegar essa enfermidade que não é sua, mas que você está sofrendo, e trazer aqui no altar e falar para mim: Deus, eu não tenho condições de lidar com isso, mas eu creio no Senhor. Hoje é dia de você fazer como Ruth. Hoje é dia de você chegar aqui na frente, olhar para os seus pastores e dizer para eles: eu não vou te largar, porque o seu Deus será o meu Deus. Agora olha só o que a Bíblia diz no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 20. A Noemi diz para Ruth assim: Ruth, esse homem vai resolver, porque ele é o nosso parente próximo. Lembra que eu pedi para você falar para a pessoa do seu lado, perguntar quem que é o seu parente próximo? Você sabe quem que é o seu parente próximo? João capítulo 1, versículo 12. E o Pai deu a ele o poder de fazer filhos de Deus, todo aquele que nele crê. O seu parente próximo é Jesus. Você é irmão de Jesus. Jesus é o seu remidor. Jesus é aquele que nessa manhã vai pegar o seu problema, vai pegar essa enfermidade, vai pegar essa luta e vai te fazer mais do que vencedor. Fique de pé em nome de Jesus. Levante-se com fé, porque há pão na casa do pão de novo. Deus te trouxe aqui para dizer para você: há esperança, se você acreditar, se você confiar. E a minha pergunta para você é: você confia que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina? Se você crê nisso, sai no seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que se concentre bem aqui na frente pessoas que precisam de cura. Quem precisa de cura, fica bem aqui na frente, perto do púlpito. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de vivos e não de mortos. Me ama. A tua palavra diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Eu creio, Senhor. E eu creio, Senhor Jesus, que nessa manhã
O Senhor está bradando do céu as pessoas que estão aqui, dizendo: há pão na casa do pão. O Senhor novamente lembrou do seu povo. O Senhor não te esqueceu, meu irmão. O Senhor está dizendo: confia e espera. Põe a mão na cabeça dela, pastor Bosco. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora como igreja, e nós declaramos agora sobre a vida dessa mulher a ressurreição de neurônios. Nós declaramos agora em nome de Jesus a essa mulher que esse problema que ela teve, Senhor, no seu cérebro, Pai, eu declaro em nome de Jesus agora que toda dificuldade de movimento comece a passar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, o lado direito dessa mulher está sendo restaurado, Senhor. Ela vai mexer o braço, ela vai abrir o braço e ela vai caminhar, Senhor Jesus, normalmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha irmã, receba essa cura. Você vai andar normal. Talvez demore um tempo, mas Deus está te curando. Cura é processo, milagre é na hora. E Deus falou: eu vou curar essa mulher. Então talvez demore um tempinho, mas você está sendo curado. Você está sendo curada. Olha só, olha para mim. Olha para mim, esse braço seu vai fazer isso aqui de novo, ó. Esse braço seu, Deus está me dizendo agora que você pode tentar alguma coisa que você não consegue fazer, como prova, Ele vai te mostrar que você consegue fazer. Alguma coisa que você não consegue fazer nesse momento, não sei se é abrir o braço, se é abrir os dedos, se agachar, alguma coisa que você não consegue fazer, Deus vai te mostrar agora que o processo de cura já começou. Tu consegue abrir a mão? Não? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai abrindo mão. Em nome de Jesus, vai abrindo mão. Em nome de Jesus, vai abrindo mão. Em nome de Jesus, vai abrindo, vai tentando abrir, minha querida. Talvez até doa, mas pode fazer. Tenha fé, porque o Senhor está dizendo que Ele está te curando nessa noite, nessa manhã. Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes Deus usa homens para nos ajudar. Pastor Bosco, vai aí com calma, mas vai abrir nessa mão em nome de Jesus. Há um processo de cura acontecendo. Agora, pastor, coloca a mão assim por baixo da mão dela aqui, ó, a outra mão, isso, e abre esses dedos, e começa a massagear esses dedos, vai passando aí assim, ó, pastor, vai fazendo isso na mão dela. Deus também quer resolver o seu problema, querido. Deus não quer te dar somente alívio, Deus quer dar a você descanso. Então eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, pensa naquilo que hoje é o seu problema, pensa naquilo que hoje é o seu gigante, porque Deus vai derrubar o seu Golias nessa manhã. Deus vai trazer resposta a você agora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós oramos agora em nome do seu Filho Jesus Cristo, declarando que sobre esta igreja venha nesse momento cura. Todos vocês que estão aqui na frente, Deus está curando vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim diz Abraão Refoá, a bênção da cura em hebraico. Cura-nos, Eterno, e seremos curados. Sara-nos e seremos sarados. Pois o Senhor é o objeto dos nossos louvores. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. O Senhor é o médico dos médicos, que é capaz de curar todas as enfermidades. As suas enfermidades estão curadas em nome de Jesus. O Senhor diz para você acalmar o seu coração, porque essa criança que está aí nesse ventre, ela vai vir completamente normal. Toda preocupação que tem no seu coração quanto a parto, tira do seu coração, porque antes que você chegue na sala de parto,
o seu Senhor já está lá, aguardando você. Amém? Deus também está me falando, eu não sei quem é, Deus não me mostrou, mas Deus está curando uma criança de menos de 10 anos, que tem um problema muito sério de asma. Vai para o hospital, os pais acham que a criança não vai resistir de tanta falta de ar que tem. Tem alguém aqui que o filho sofre ou conhece alguém? Amém? Essa criança vai ser completamente curada desse problema de asma. Pai amado, agora eu oro por aqueles que, como Noemi e Ruth, não tinham provisão. Eu oro agora por aqueles que talvez estejam passando por grandes dificuldades financeiras. Alguns não têm, outros, além de não ter, ainda estão devendo. Mas eu quero declarar que Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão, se lembrou de você hoje e te chamou aqui para dizer para você: o seu lugar é aqui na casa do pão. O seu lugar não é na terra de Moabe. O seu lugar não é em terra estranha. O seu lugar não é no mundo. O seu lugar é aqui. Vem cá vocês. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que é e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Deus de milagres, aquele que é e há de vir, Com seu poder vai ressurgir. o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Deus de milagres. Aleluia. Olha para mim, mãe. Uma das orações mais poderosas da Bíblia foi uma oração feita pelo sacerdote Eli. A Ana estava desesperada por um filho. E ela estava chorando muito por causa desse filho que ela ainda nem tinha. E ela pensava: como é que eu posso amar tanto uma pessoa que eu ainda não conheço? Imagina você, já conhecendo esse filho. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli, no primeiro momento, acha que ela está bêbada. E ela diz: não, isso é amargura do coração. E ele faz uma oração que é tremenda. Ele diz assim: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Essa é a minha oração por você hoje. Vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Só que a Bíblia diz que acontece uma coisa. A Bíblia diz que quando ela passa pela porta, que ela sai, toda a tristeza foi embora, toda a preocupação foi embora. E um tempo depois, Deus se lembrou dela. O Senhor não se esqueceu de vocês. E o diagnóstico médico vai ser mudado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por esse casal agora, Pai, e eu declaro a cura sobre essa criança, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, o diagnóstico que o médico deu
nós rejeitamos. E nós declaramos que Jeová Rafa, o Senhor quem nos cura, traz a cura sobre a vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora todo e qualquer transtorno, Senhor Jesus, da mente, Pai. Eu, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo transtorno de hiperatividade, toda e qualquer palavra acerca, Senhor Jesus, de autismo. Eu declaro, Pai querido, pelo poder que há no nome de Jesus, que aquilo que está fora do lugar, o Senhor coloca no lugar agora, e que ao longo desses próximos meses, essa criança será completamente curada, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo na minha vida essa palavra de cura, um milagre de cura no meu corpo. Obrigado, Jesus, porque eu sei que nessa manhã o Senhor operou um milagre na minha vida. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Saia do seu lugar, fique mais aqui à frente. Você precisa entregar a vida a Jesus, você precisa se reconciliar com Ele. Tome essa decisão agora. Esse é o maior milagre que Deus quer fazer nesta hora. Você precisa entregar a vida para Jesus, você precisa se reconciliar com Ele. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia, amém. Queridos, nós estamos encerrando. Não esqueça que sexta-feira inicia o Congresso de Mulheres, então não fique de fora. Faça a sua inscrição ainda hoje, tem ali atrás para você fazer a sua inscrição. Faça logo, não deixe para a última hora, sabe? Chega no dia, a pessoa vai fazer a inscrição, aí passa um tempão só, você perde um tempão do evento só fazendo inscrição. Fica aquele tumulto, quando vê, passou uma hora, mais de uma hora, só naquele movimento de fazer inscrição, porque deixaram para a última hora, né? Então, quanto menor o número de pessoas fazendo inscrição na hora, melhor. Então, para isso, faça hoje. Faça logo hoje a sua inscrição. Não deixe para a última hora, tá bom? E na terça-feira nós temos o nosso Tadel. Nós teremos os nossos apóstolos aqui conosco,
né, na terça-feira, amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua casa, hoje e sempre. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de milagres e de vitória, em nome de Jesus, amém, aleluia.